Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Janelas Rosianas, 7 diálogos com o sertão que está em toda parte. Grande Sertão, Arquiteturas. Num mundo em rápida mutação, que espaço ainda ocupa o lento e pesado carro de boi que mal cabe na paisagem? Para responder esta questão, o cineasta André Frati, realizador do documentário No Próximo Frio Eu Ferro, conversa com Luiz Antônio Jorge, arquiteto idealizador do projeto da Casa da Cultura de Morro da Garça, inspirado no desenho do carro de boi. Olá, meu nome é André Frati Costa, estou aqui atendendo um convite do evento Janelas Rosianas, para uma janela, a janela de hoje, que é Grande Sertão Arquiteturas. Estou aqui com o Luiz Antônio Jorge, que daqui a pouco vai entrar aqui também, fazer uma fala e depois a gente vai bater um papo. A ideia é a gente discutir um pouquinho a questão da arquitetura no sertão e especificamente falar um pouco sobre design também, né? Sobre um personagem muito interessante desse sertão mineiro, que é o seu Manuel Alexandre. Manuel Alexandre, um mestre carreiro, um mestre construtor de carros de boi, falecido em dezembro de 2019, falecido recentemente, com 96 anos de idade. E eu vou contar um pouquinho aí a minha história, né, de como essa janela do sertão se abriu. Eu moro aqui em São Paulo, sou um cineasta paulistano, estudo também arquitetura e pesquiso arquitetura já há algum tempo, mas tenho muito interesse nesses personagens e nessas histórias que o sertão mineiro guarda. Então, talvez por isso aí que começa um pouco a minha história com esse personagem, né, como o seu Manuel Alexandre. Como é que começa a história, né, de um cineasta paulistano com o sertão mineiro, né? Eu queria começar aqui refletindo um pouquinho sobre isso. O meu interesse pela literatura de Guimarães Rosa, ele remonta ao meu primeiro contato, Sagarana, quando a gente tem ali que ler esse livro para o vestibular. Acho que todo mundo lembra, ensino médio, né? Esse primeiro embate. E aquele universo que se abre a partir dessas primeiras leituras. A gente carrega isso, né, com a gente por um tempo, né, na vida profissional toda. Eu ficava muito cismado com essas histórias, tão perto de São Paulo e tão longe de São Paulo. Eu fui seguir minha carreira como cineasta, então logo na faculdade de cinema eu descobri que o cinema era só uma janela, de fato, para as coisas e para o mundo. O cinema se fazia como uma forma de a gente poder se aproximar de determinadas porções de realidade, de determinadas histórias. Eu fui descobrir no cinema como um pretexto para descobrir o mundo, né? E acho que talvez por isso que o documentário foi um gênero cinematográfico que me seduziu desde o princípio, né? Tenho trabalhado com outras linguagens, com o universo ficcional também, mas o documentário me pareceu sempre uma possibilidade de lidar com a riqueza real do mundo, né? E de lidar com a riqueza infinita do mundo. E essa discussão, né, da finitude da ficção e da infinitude da realidade é algo que a gente talvez esteja tocando aqui hoje nessa minha história de contato. Uma coisa, o que me seduziu muito, que me atraiu muito na história do Guimarães Rosa, foi uma expedição que ele fez em 1952, que acho que tem também gerado muito interesse por muitos estudiosos, muita gente interessada
nessa região, uma expedição que ele fez em 1952, a cavalo, com os boiadeiros, levando uma boiada entre várias cidades ali, e na qual ele, dotado de um caderno, de vários caderninhos pendurados, que ele revezava, com toquinhos de lápis, anotava tudo, né? Sistematicamente registrava histórias, nomes de vegetação, cantigas, palavras. Essa atitude, essa prática de registro, de conter, de documentar, de pronto eu identifiquei com esse meu desejo, com essa minha vontade de conhecer o mundo a partir da observação, né? Com essa possibilidade que tem a prática documental, né? De descobrir mundos novos, descobrir todo um universo novo. E eu fiquei pensando, poxa, é um escritor que foi capaz de criar um universo ficcional fantástico, que tem seduzido gerações, que tem seduzido pessoas e leitores de países os mais diversos. E, no fundo, tudo começou com a observação documental. Houve ali, é claro, uma certa identificação, assim, né, com o que eu fazia ali no campo do cinema. Documentar para poder imaginar, documentar para poder ficcionalizar, é uma palavra que nem existe, mas que a gente tem usado bastante. Observar e documentar para poder criar um mundo novo, né? E foi assim que, tendo contato com essa história da expedição de 52, eu desejei entrar por esse caminho, e essa foi o meu primeiro artifício, né? O meu primeiro artifício nessa história, para conhecer um pouco mais o universo de Guimarães Rosa, foi perseguir esse caminho, tentar fazer a rota. E fazer a rota de carro mesmo, conhecendo as pessoas. A minha expectativa era, será que essas paisagens descritas nos livros do Guimarães, será que esses personagens, de alguma maneira, estão lá? Será que a gente consegue ver os rastros desses personagens? Eu estava atrás disso, eu estava atrás dessas histórias, estava atrás das paisagens, dos personagens, mas também estava um pouco atrás da minha própria motivação em filmar a realidade, né? O que é que nos seduz no sertão? Então, acho que assim, cada um que entra em contato com o universo de Guimarães Rosa tem um caminho e uma motivação. Às vezes elas se encontram, às vezes elas são de origem diversas, às vezes elas se multiplicam no caminho. Eu tenho clareza de que foi isso. Essas cadernetas com as quais eu tive contato no Instituto de Estudos Brasileiros uma vez, de forma emocionada, acho que com todo mundo que um dia pôde ter contato com essas cadernetas. Eu estava ali muito feliz de ver um documento dessa história, desse registro, né, dessas observações, desse olhar. De certa maneira, todo esse universo que se faz com palavras começou também com o olhar, com os ouvidos atentos de um escritor como Guimarães. Então, a gente pegou o carro, uma equipe pequena, e pegamos o carro e fomos seguindo essa história com poucas pistas assim, esquematizadas, e fomos parando nas cidades devagar, conversando com as pessoas, devagar já todo modo de falar da literatura de Guimarães parece que emergia ali, das pessoas com as quais a gente falava, na hora de comer, na hora de beber, de ir dormir, de arrumar uma cama para dormir. E uma dessas cidades que a gente parou foi Morro da Garça. Eu lembro claramente dessa estrada que tem um asfalto roxo, eu tenho muita saudade dessa cor roxa, dessa estrada que liga Curvelo ali a Morro da Garça.
Ela tem uma cor específica, eu nunca vi uma cor de um asfalto tão roxo assim. Eu lembro até de uma cantiga de trabalho que eu conheci também de alguns moradores ali daquela região, que dizia saudade daquela roxa, falando de saudade de uma morena. Eu sempre cantava para mim mesmo essa canção, porque a saudade da minha roxa era dessa pequena estrada que liga Curvelo ao Morro da Garça. E tal como na literatura Guimarães, a gente chegando, a gente viu lá a grande pirâmide do sertão, né? O morro. E fomos chegando na cidadezinha ali, passando por paisagens, enfim, o sertão, o cerrado nem sempre se apresentava tal como na literatura. Já havia essa modificação, esse deserto verde, que é a plantação de eucalipto, que ali se colocava, e a gente estranhou um tanto isso, né? Inclusive, a gente fez alguns registros de veredas que existem nessas plantações, que são muito interessantes de ver como a sonoridade do lugar muda assim que passa por uma vereda. Era muito... Mas a gente estranhou isso, né? No entanto. Havia uma paisagem de cerrado, mas também uma paisagem grande de plantações de eucalipto. Foi um embate primeiro, assim, de uma certa estranheza. Mas chegando mais perto do morro, de Morro da Garça ali, essa paisagem com ele mais ali, eloquente, um pouco antes da entrada da cidade, né? E ao chegar em Morro da Garça, a gente viu uma vila, um vilarejo com algumas construções, o centro de cultura ali, a gente não sabia ainda o que era, um posto de gasolina, precisávamos abastecer. A gente ainda estava tateando, a gente foi com a cara e com a coragem mesmo. Paramos para encher o tanque, colocar gasolina, e um menino nos atendeu, um rapaz, que tem o apelido de Pretinho, e a gente ali começou a conversar, a entender qual era da cidade. E a gente perguntou, tem pousada aqui para ficar? Ele falou, tem aquela, da Rosa, apontou. Era ali do outro lado da rua. A gente falou, então nós vamos lá para ver. Ele fechou o tanque, ele terminou de encher, a gente pagou. A gente foi encostar o carro na pousada, ele saiu correndo do posto e foi atender a gente na pousada. Eu lembro muito dessa história, porque até então a gente falava, bom, será que é só ele que mora aqui? Porque a gente só viu ele e ele está fazendo todas as funções da cidade aí. Vai ver que ele é o prefeito da cidade, vai ver que ele... E aquele lugar ainda, as pessoas não tinham aparecido pra gente, né? Mas falando com um, falando com outro, chegamos ao nome da Fátima Coelho, que nos apresentou uma história e nos deu um caminho, assim, né? Ela, tão logo a gente chegou lá, ela contou a história do seu Manuel Alexandre. Ela falou, olha, tem um mestre carreiro que está com, na época, acho que 87 anos, ele tinha 86. A gente ficou 2 anos indo para lá, 2 anos e meio. Ele mora no sertão aqui, né, um pouquinho mais para dentro, e ele é a última pessoa aí que domina essa técnica, que domina essa sabedoria de construir carros de boi na região. E aí a gente ficou interessado nesse personagem, né? Poxa, que bacana, né? Uma pessoa que tem essa importância para a cultura local aí ela citou, inclusive ele está fazendo um carro de boi que o filho dele encomendou. Então aquilo que parecia simplesmente uma história de vamos lá aprender com ele, registrar, né, como é que se faz um carro de boi aqui hoje em dia no sertão mineiro, aquilo já ganhou uma dramaticidade interessante, assim, já me parecia uma história. Eu falei, como é que é? O filho está pedindo? O filho dele mora na cidade e pediu um carro de boi. Eu falei, mas por quê? E a Fátima falou, eu não sei, talvez porque ele seja já de idade, o filho quer ter o carro de boi dele, tudo indica que esse será o último carro de boi dele. Isso já me pareceu algo relacionado à ficção, e essas passagens acontecem o tempo todo, assim, na visão de quem viaja por aqueles cantos, né, no meu entender. O filho que encomenda ao pai o último carro de boi. Eu quero conhecer o seu Manuel. E ali ela deu as dicas, ela inclusive indicou uma pessoa, um senhor, o seu João Carreiro,
que nos conduziu ali, porque senão a gente não chegaria naquele lugar. A gente conseguiu andar por ali com auxílio do próprio Pretinho, do João Carreiro. E numa certa manhã a gente foi para a casa do seu Manuel e atravessou dezenas de porteiras para chegar, né? Isso me impressionou muito. E eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir chegar aqui de novo, sozinho. São muitas chaves, são muitas portas para abrir, são muitos desvios. Será que eu vou conseguir chegar lá de novo, sozinho, na casa do seu Manuel, quando a gente voltar? Isso me impressionou bastante, né? Essa profusão de porteiras para chegar naquela propriedade, né? Mas a gente chegou. A gente chegou numa casinha, e uma casinha no meio da roça, uma casinha muito bonita, muito agradável. A gente de cara se apaixonou pelo lugar onde morava o seu Manuel. E então logo chegamos, aquele jeito típico, né, mineiro e sertanejo, de nos acolher, de nos servir café, de nos colocar para dentro, de nos dedicar conversa, né? E a gente estava ali fascinado, éramos 3, essas fotos todas foram feitas pela primeira equipe que chegou, que era eu, a Tássia Quirino e o Silvio Luiz Cordeiro, revezando a câmera, querendo aprender tudo, observando cada canto, cada espaço, cada tempo daquele lugar, assim. E querendo ouvir, afinal de contas, o seu Manuel Alexandre, né? Querendo ouvir um pouco quem era esse homem que detinha um conhecimento e de que toda a região ali o reconhecia como alguém que ainda sabia fazer um carro de boi, né? E com 86 anos, quem seria esse senhor? Chegamos para conversar, ele tinha uma certa dificuldade de ouvir, né, um problema de audição, ele usava 2 aparelhos auditivos, que foi um certo obstáculo para a conversa, mas eu lembro claramente que depois de um tempo, eu não sei dizer se na primeira visita, na segunda visita, ele entendeu o que a gente estava fazendo ali. Ele entendeu que a gente estava ali para mostrar o que ele estava produzindo, o carro de boi que ele estava produzindo. E aí, o seu Manuel queria mostrar agora um trecho do filme em que ele reúne todas as peças e mostra pra gente em que pé que estava a construção do carro de boi. Ele entendeu que a gente precisava ver o processo de construção do carro de boi, ele reúne todas as peças pra gente, pra câmera, né? Então é um trechinho, é o primeiro trechinho que eu queria mostrar para vocês aí. Tarcísio? Ô Tarcísio, vem cá. Essa peça aqui, a gente tem ele aqui. Vamos voltar, tornar a vontade. Chega ele pra cá um pouquinho. Aí. Agora, conforme a grossura da fura, agora a gente marca ou para dentro ou para fora, aí é que a gente marca. Agora eu vou com um formão e um macete, ó.
até fazer a fura. Demora só, não é fácil, não. Isso é de um filho meu, Giovanni. Ele arranjou a madeira e eu estou fazendo. O seu Manuel Alexandre dizia, né? Olha, estou construindo para o meu filho. E eu intrigado com aquilo. Pô, por que que o filho, o seu Manuel, pediu um carro de boi se a gente soube, ele era professor e também tinha uma mecânica lá no morro, na entrada do Morro da Garça. Ele, por que queria usar isso? Né? Qual que era a motivação real? E eu perguntei para o seu Manuel, e seu Manuel, e hoje o carro de boi serve para quê? Para que vai servir esse carro de boi? Eu estava sondando o seu Manuel para saber como ele significava essa atitude da encomenda, né, do filho. Ele fala, não sei, o carro de boi não tem mais essa serventia que tinha antes, né? Hoje ele serve para desfile de festa. Ele disse para mim logo de cara. Acho que deve ser para desfile de festa. Foi essa a motivação aí expressa do seu Manuel em relação à encomenda do filho. Porque para uso não é. E quando ele falou isso, eu falei, bom, ele está então produzindo pensando nisso, né? Já sabendo que o carro é para isso. E aí começamos a conversar sobre a construção do carro de boi, o que envolvia, ele mostrou para a gente as madeiras que ele tinha ali, e que tinha que esperar o tempo da natureza, ele cortava e deixava a madeira trabalhar, esperar o tempo dela amadurecer, e estar pronta para poder ser usada de fato. Então havia nas conversas uma generosidade do seu Manuel de também trazer para a gente não só uma demonstração de como o carro era construído, mas do que implicava, né, assim, em termos de tempo, essa espera. E eu combinei com ele, eu falei, seu Manuel, a gente vai vir aqui várias vezes, eu queria acompanhar essa construção aí, essa montagem do carro de boi. O que falta? Ele falou, está quase tudo pronto, faltam algumas peças e vai faltar ferrar a roda. Então assim, estava quase tudo cortado, produzido, as peças produzidas, mas ainda não tinha finalizado a montagem e a ferragem da roda. Eu falei, seu Manuel, quando que a senhora vai ferrar essa roda? Vai ter que esperar o inverno. Eu vou ferrar lá para junho. Isso deve ter sido em 2012. Eu tenho dificuldade de lembrar que ano que eu comecei essa história. Se foi 2011, 2012, 2013, ou se foi 2010, 2000. Eu tenho uma dificuldade grande, assim. Porque a gente ficou indo lá 2 anos e meio. E aí, passa um tempo, a gente sempre ligando, sempre tentando saber. Passa um inverno e ele não ferrava. Passa outro inverno, ele não ferrava. A gente começou a achar estranho, né? Mas nessa ele estava ali, com a sua generosidade, já entendendo e já colaborando com o filme, né? Apesar dessa dificuldade, da gente se comunicar às vezes, mas por conta da audição, ele estava o tempo todo ali, já colaborando bastante, mostrando coisas. E meio que, talvez intuindo e sabendo o que ia resultar esse encontro, né? Ele montava para a gente o carro, como eu disse, né? Chegou a montar o carro inteiro para que a gente pudesse ver como é que ia ficar. E ele dizia, Giovanni, no tempo dele aqui, ele nunca pegou num chifre de boi. Num determinado momento ele falou isso pra gente. Ele falou, eu não sei o que ele vai fazer com o carro, não. E aí ele acho que desconfiou disso, né, nesse momento, depois de algumas idas nossas, eu acho que ele expressou isso, ele disse, quer saber? Ele nunca lidou com boi, nunca pegou num chifre de boi,
Eu acho que ele está encomendando o carro é por lembrança. Ele sabe que eu vou morrer e quer ficar com o carro e dizer: isso aqui foi o papai que deixou. Devagar a gente foi entendendo que ele sabia bem que era um carro que ia ficar como uma recordação, como uma memória dele, de um pai para o filho. E devagar também foi ficando suspeito esse adiamento da ferragem das rodas do carro de boi. Devagar a gente começou a suspeitar de que se tratava de um adiamento programado, adiamento não programado, mas que ele estava deixando para depois. Não queria terminar. E a gente tentou provocá-lo nesse sentido, ele não falava, porque tinha passado 2 invernos e nada de ferragem de carro de boi. Bom, essa ideia de que o seu Manuel intuía de que se tratava de uma tarefa que ele ia gerar uma mensagem para o futuro, uma memória, um carro de boi que não estava mais ali para sua funcionalidade original, mas que ia ser uma lembrança para o filho, nos contaminou de imediato. Assim. E a suspeita de que talvez ele tivesse, era uma suspeita, ainda é suspeita, de que ele estivesse adiando por conta disso, nos instigou e aquilo dominou um pouco a nossa vontade de estar lá, de estar mais perto, de voltar várias vezes para aquele lugar e tentar cobrir essa história. Aqui o Giovanni, né, o filho, quem fez a encomenda, a sua mecânica, né, a gente perguntou para o Giovanni, afinal de contas, por que você encomendou? E um dia, entrando na floresta ali, ele e o Chicão, o irmão dele, nos conduziram ali por uma mata, falaram, nós vamos mostrar de onde saiu a madeira que a gente tirou para esse carro. Não é uma madeira que a gente arrancou, é uma madeira, a gente conhece o proprietário, a gente arrancou, a gente pegou a madeira de uma árvore que estava caída, a gente soube da árvore, veio aqui e pegou. E tem a árvore caída lá ainda, então adentrando na mata, ele foi contando pra gente. Eu tive um carro de boi quando eu era pequeno. Era um carrinho pequenininho, um carrinho que eu brincava, que eu adorava esse carrinho. E agora me bateu na telha, ele mais ou menos disse isso, me bateu a vontade de ter um carro de boi agora. E eu sei que é o último que meu pai vai fazer. E nessa mesma mata aí, ele nos apresentou uma madeira, uma árvore, da qual o pai sempre se utilizava para fazer o eixo. Porque dizia ele que era a melhor madeira para se fazer eixo. Que afinal de contas, era a madeira que gerava um bom canto. Essa aqui é a sucupira, que a gente usa para fazer o eixo. O pai chega, assim ele disse, que se ele passa a mão num lugar e a gente coloca o ouvido do outro lugar, na outra ponta. Se não fizer um barulho parecendo um carro cantando, dizer que não precisa levar, que não funciona não. O jeito tá mentindo? Eu tô brincando. Nessa cena que a gente acabou de ver, a gente vê que seu Manuel, de novo, né, tá colaborando com o filme, tá comprovando ali que a sucupira canta, mas também tá achando que a gente estava desconfiando dele. Claramente ele achou que a gente queria gravar porque a gente duvidava dessa história.
Eu acho muito bonita também essa cena, porque em um determinado momento, e que mostra também um pouco da entrega, um pouco da colaboração do seu Manuel ali para o filme, que nesse momento a gente pede para ele e começa a perguntar quais são as ferramentas, Manuel. A gente queria mostrar as ferramentas com as quais o senhor trabalha. E o seu Manuel vai lá, começa a pegar, entra no galpão, pega uma ferramenta, outra ferramenta, todo um ritual ali, monta uma espécie de uma escultura, que vocês acabaram de ver. Uma escultura com as ferramentas, hein? Vai organizando as ferramentas, como que produzindo uma imagem para o filme ali. Aquilo também me impressionou bastante, né? Ele não só falava, não só mostrava, ele criou ali uma escultura com as ferramentas. Essa questão do ferro e da madeira aparece no filme como um todo também, né? Tanto no Giovanni sendo proprietário de uma oficina de carros e está sempre o tempo todo soldando, mexendo com lata, com peças de ferro. E o seu Manuel lá na roça trabalhando com a madeira, esculpindo a madeira com aqueles instrumentos rudimentares e tão precisos, né? Os cálculos que o seu Manuel fazia ali para a madeira, para ela poder encaixar e tal. E o Giovanni trabalhando na mecânica. Essa relação de ferro e pau. O nome da madeira que o Giovanni mostra pra gente no meio da mata, né? O pau-ferro. E essa espera por ferrar uma madeira uma roda de madeira. Essa espera por ferrar uma roda de madeira. E parecia sempre que tinha essa presença desses dois elementos, né? O tempo todo no filme. É engraçado isso. Lembrando agora, olhando aqui e pensando sobre isso. Numa das vezes que a gente teve com o seu Manuel, ele falou de um amigo, de um grande amigo, seu Chicão, que morava numa propriedade ali, que também era um cultivador, um cultuador dos carros de boi da região. Ele adorava carro de boi, era um proprietário, e que usava o carro de boi para transportar coisas, né, de uma fazenda para outra, de uma propriedade para outra. A gente cruzou com os carros de boi dele, com um carro de boi dele na estrada uma vez, a gente até fez imagens disso, estão no filme até hoje. E o seu Chicão, nos recebeu na varanda ali. O seu Manuel ficou conversando com ele, a gente gravando, uma figura muito interessante, muito simpática também. Eles eram amigos, foi bonito de ver esse encontro na varanda, e a gente gravou. Não tá no filme, mas a gente tem o dia desse encontro. Seu Chicão é um homem de muitas histórias também, de muitos casos para contar acerca dos carros de boi e da sua paixão, né? Ele andava no bolso dessa camisa, ele andava sempre com, eu lembro disso, ele mostrou pra gente, com uma caixinha de fósforo e um ferrão de cascavel, um guizo de cascavel e um ferrão. O ferrão ele punha, na verdade, na ponta de um arpão para tratar com os bois, e aqui ele andava com os guizos como uma forma de proteção, ele dizia. Então era um homem também cheio de histórias, cheio de alegria ao contar essa sua relação com essas superstições, com as suas crenças. E na sua sala tinha ali várias fotos grandes, ampliadas, pôsteres de carros de boi. Eram os carros dele, de vários anos ali. E os carros, em geral, estavam ou no próprio centro de Morro da Garça. Vocês veem aí as fotos estão, né, não na zona mais rural, ela está na zona mais urbana ali de Morro da Garça mesmo, o morro ao fundo. Várias fotos, a sala inteira. Eu comecei a olhar aquelas fotos e falei, nossa, tem alguma coisa estranha nessas fotos, né? Elas pareciam que tinham sido alteradas. E a gente começou a perguntar para ele, ele falou, de fato, eu arrumei um rapaz que dá uma limpada para mim no computador.
Então, as fotos eram feitas num contexto de festa, como antecipou lá o seu Manuel Alexandre no começo do filme. Eram feitas no contexto de festa, registradas, e o seu Chicão pedia para um rapaz limpá-las no Photoshop, tirar alguns elementos que pudessem comprometer muito assim, a lembrança que ele pretendia daquela imagem. Isso me intrigou bastante também. O senhor lá, que tem uma paixão tão grande, que está a fim de modificar as imagens do carro de boi, e quer, na foto, no procedimento, no lidar com o registro, ele quer recuperar um pouco do passado com o procedimento de pós-produção de imagem. E ele disse, não só contou essa história, como ele falou assim, só que esse rapaz sumiu, não sei onde ele está mais, eu não consigo mais, eu estou cheio de foto aí para mexer. Ele só falou isso na primeira vez. Ele voltava esse assunto o tempo todo. Ele dizia, eu precisava arrumar alguém para mexer nessas imagens. Ele estava já cantando a gente para poder a gente mesmo fazer o Photoshop para ele nessas imagens que ele tinha ainda e que ele não tinha conseguido ampliar para colocar na sala. Um dia a gente topou, a gente falou assim, não, a gente vai fazer isso. Eu tenho até filmado isso, essa história é muito legal. A gente filmou, mas não foi para o filme. Isso aí dá um outro curta-metragem, inclusive, desse senhor dirigindo o Silvio, que era da equipe, o Silvio no Photoshop, a gente filmando, gravando, ele dirigindo, olha, isso aqui, apaga isso aqui, tira isso aqui, não dá para apagar aquele poste, não dá para apagar aquele carro, não dá para tirar essa pessoa aqui que está vestida assim. Isso foi desenhando para a gente essa ideia, né, de que a gente estava indo atrás das histórias do Guimarães, vendo o que ainda existia em termos de personagens ali, daquele universo, mas que talvez algo já tivesse se perdido. Mas que talvez algo já tivesse ido embora irremediavelmente. E que mesmo os personagens ali estavam tomando consciência disso, de que era preciso preservar, seja pedindo para o pai construir um último carro de boi, seja eu alterando uma imagem fotográfica ali, porque agora é o que tem, é o carro de boi em festa. Embora seja a festa uma manifestação legítima dessa população, dessa comunidade. Ainda a gente não tem lá o carro de boi com um apelo turístico. Não sabemos até quando, mas ainda o carro de boi ali é como memória, mas uma memória própria, da própria história da gente daquele lugar. Diferentemente de outras regiões, outras grandes cidades em que todo o patrimônio histórico-cultural acaba virando, de certa forma, uma imagem que talvez tenda a servir a objetivos turísticos. Tenda a servir a um outro propósito. Ali não. Ali é uma imagem, mas uma imagem que a própria população cultiva, é um próprio meio de acesso à sua própria história. Bom, eu lembro que numa das idas para lá, no carro, a gente parou num restaurante para comer e a gente encontrou esse carro de boi ali, na frente do restaurante. Ele estava com um aspecto decorativo, de fato, era uma decoração. E a gente comendo, e esse carro de boi me intrigou, né? Eu estava já sentindo essas reflexões, essas histórias do Chicão, do seu Manuel, como elas estavam nos afetando, né? E a gente estava sentindo já esses problemas, né, interessantes de se pensar, né, de o que tinha virado esse objeto. Um objeto, uma ferramenta, que em um determinado momento da história foi fundamental, né, na lida com a paisagem natural, da lida daqueles homens, das pessoas com a paisagem natural, do transporte, nas relações, nas histórias. E como esse objeto parecia estar se transformando de alguma forma num elemento
de memória, não decorativo necessariamente, mas de memória. E nesse restaurante eu vi esse elemento decorativo de regenerar, assim, que me marcou bastante. Eu falei, caramba. E aí o que a gente vê com o carro de boi do seu Manuel, de fato, né? O Giovanni, assim que o carro de boi ficou pronto, ele expôs o carro de boi na praça ali, para toda a comunidade ver, e toda a comunidade... O carro de boi, tanto é que tem uma cena no filme que a gente vai ver. Nessa cena, a gente vê o carro de boi como uma espécie de uma escultura. E isso me marcou bastante, né? O carro de boi como um objeto de acesso ao passado, um objeto, um símbolo. Não mais na sua funcionalidade, o carro de boi como uma imagem, como uma representação. O meu pai fazia carro de boi. E eu não largava o velho meu pai nem. Não. É desse jeito? Eu não sei pro lado dela é. Opa, chegou lá. É desse jeito, sim. Queimou, basta. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vai. Bom, queria chamar aqui Luiz Antônio Jorge, que também vai fazer uma fala. Professor Luiz Antônio Jorge, para fazer a fala e a gente depois bater um papo. Muito obrigado, André. Um prazer compartilhar com você esse assunto e esse personagem, seu Manuel Alexandre, com quem nós tivemos a sorte, né, a felicidade de conhecer. Eu um pouquinho antes, há uns 7 anos antes que você, e queria dizer que também tenho muita felicidade por estar aqui nesse projeto Janelas Rosianas, que tem uma série de questões que me tocam muito de perto.
A começar pela minha origem, eu sou um sujeito que nasceu em Barretos, filho de família mineira, materna mineira, e sempre tive muita experiência, sobretudo nas férias, nesse universo rural de Minas Gerais, no caso, o Triângulo Mineiro. Depois tem outras afinidades que vêm com as duas palavras, né? Janelas Rosianas. Eu sou arquiteto e sou também professor de projeto de arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Estudei janelas, né? É um elemento do vocabulário da arquitetura, mas ela também tem, enfim, um amplo campo de significado, da maneira como eu a estudei, que extrapola um mero elemento da arquitetura, para ter uma dimensão também simbólica, né? Ela é um recorte do mundo, e é também um campo de representação do mundo, como é o cinema. Então são essas pontes, esses vínculos entre linguagens que eu acabei trabalhando e me debruçando nesses tempos de pesquisa, né? E, inclusive, sobretudo na relação entre arquitetura e literatura. E aí temos outro nome, né, que é o Rosiano, né, esse personagem que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, esse grande, eu não só diria escritor, mas um grande pensador sobre o Brasil. E nessa perspectiva que vamos apresentar aqui hoje, ele vai ser tomado quase como um método de abordagem do Brasil. Um sujeito que criou uma forma de ver. E então essa história de aproximação com o seu Manuel Alexandre vai ser feita sobre a chave literária. E esse trabalho que envolve um diálogo entre arquitetura e literatura passa pela figura central, né, do seu Manuel Alexandre, aqui já muito bem apresentado pelo cineasta André. Essa é uma frase que emblemática do espírito, né, do seu Manuel Alexandre. O seu Manuel Alexandre era um sábio. Eu posso dizer isso com tanta tranquilidade, né, viver numa universidade, conhecer sempre gente muito sabida, mas tem uma diferença, uma distinção com esse sábio que eu estou designando o seu Manuel Alexandre. É de uma sabedoria profunda, de uma legitimidade com aquilo que ele conquistou, o seu ofício, o seu conhecimento, e de uma sensibilidade para o meio em que ele construiu esse conhecimento. Essa frase, eu tenho uma maldição, eu vi um pau-d'alho, eu tenho que chegar no pé dele, ela é bem representativa da relação que ele estabelece entre o que é o mundo físico, o que é o mundo natural, o que é a paisagem onde ele está imerso, né, e o ofício dele, né? Ou seja, essa aferição do que significa a qualidade daquele pau-d'alho e se presta ou não presta, né, para a construção de um carro de bois. Nós estamos falando de um personagem que está num lugar varrido pela literatura do Rosa, o conjunto, essa vasta obra desse grande escritor brasileiro, peregrina por esse mapa aqui, esse belíssimo mapa, que foi construído por um grupo de pesquisadores, estudiosos
do Guimarães Rosa, que de uma certa maneira gravitam em torno do IEB, né, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, e também de uma figura, uma liderança do aspecto cartográfico, que é o geógrafo Dieter Heidemann. Bom, nós vemos aí no centro da imagem o Morro da Garça, né, que desenhado em relevo, é o município onde nós conhecemos o seu Manuel Alexandre. Isso estava inserido dentro de um projeto maior, que chamava Guimarães Rosa Lugares, cuja coordenação competia à cineasta também, colega do André, Marili da Cunha Bezerra. Esse morro aqui, um belíssimo desenho de um ex-aluno que me acompanhava nessas pesquisas, nessas jornadas, André Sandoval, era um acontecimento naquela paisagem. O Morro da Garça, ele tinha uma dimensão física, uma presença na paisagem que é muito significativa. Ele é visto à distância e a gente já sabia disso pela leitura do conto Recado do Morro. A ideia do que o Guimarães Rosa é um método de abordagem da realidade parte dessa forma de entendê-lo da seguinte maneira. Nós tomamos o Guimarães Rosa como um guia para conhecer o lugar. O município, o Morro da Garça, ele teve primeiro uma construção na nossa mente, né, a imagem desse município foi construída inteiramente pela qualidade literária do conto Recado do Morro, conto publicado pela primeira vez no livro Corpo de Baile, em 1956, mesmo ano que foi publicado o Grande Sertão Veredas, e o ofício do seu Manuel Alexandre foi precedido da leitura Conversa de Bois. Mas eu queria dizer que, puxando um pouco a genealogia de uma ideia, né, porque estudar o carro de boi, esse artefato emblemático da cultura material brasileira, naquela cultura que é construída pela civilização do boi, quem soprou no meu ouvido essa possibilidade dessa escolha foi um outro João, né, um desses Joões geniais que o Brasil produziu, que é o João Cabral de Melo Neto, numa entrevista publicada nos Cadernos de Literatura do Instituto Moreira Salles, onde ele faz uma distinção entre os bois que lá no Recife conduzem o carro na frente, lá são chamados bois de cambão, e aqui em Minas Gerais, mesmo no estado de São Paulo, são chamados bois de guia. Faz uma distinção desses bois com os bois que vão atrás, mais próximo do condutor do carro, que são chamados os bois de coice, e para falar de uma certa visão poética e criativa no campo da literatura. Ele fala que o boi da frente é o boi que vai desbravando caminhos, né? Um boi, de certa maneira, garboso, né? Ele abre frentes. E o boi que vai atrás, que é o boi de coice, é o boi que, segundo seu Manuel Alexandre, é o boi de confiança do carreiro. É o boi que freia o carro na hora de descer grandes declividades. Então, ele, vamos dizer assim, ele aprofunda conquistas, né? Se um outro desbrava, esse garante. E o João Cabral fala disso, né, que o Manuel Bandeira é um autêntico boi de cambão, né, seu conterrâneo,
enquanto o Frederico Schmidt é um autêntico boi de coice, né? O Camus é um boi de cambão, o Sartre é um boi de... Desculpe, o Sartre é um boi de cambão e o Camus é um boi de coice, e assim ele vai passeando, né, pelo pensamento e pela literatura, e eu achei isso tão genial, nunca mais esqueci, e aproximando mais do universo do carro de boi, eu pensei em elaborar a seguinte hipótese, que esse artefato, né, chamado carro de bois, é um artefato que fala de dois temperamentos, né, os temperamentos dos bois e os temperamentos das madeiras, porque eu já havia pesquisado e percebido que vai mais de um tipo de madeira na confecção de um carro de bois. Então, essa sabedoria que constrói, né, ele deve estar bastante sensível aos temperamentos dos bois e aos temperamentos das madeiras para ter êxito nessa construção. Então, seguindo essa ideia, essa hipótese, essa forma de abordar, que vai do rosa para a realidade, e da realidade para o rosa, mas partindo, né, da literatura para fazer uma espécie de guia, o rosa nos pegar pela mão e conduzir por esse universo, né? Nós fomos ler Conversas de Bois, que eu havia lido ainda criança, né? É um conto do Sagarana, né? E é um conto onde os bichos conversam, né? Essa é o início do conto, né? Será que os bichos conversam? Não. São animais que afiançando que sim, um diálogo. E esse contar a história que os bichos conversam, até num certo momento, mas bichos sim, mas e bois, né? Ah, bois ainda mais. E aí conta uma história onde bois conversam, e isso estava gravado, quer dizer, uma espécie de fábula à La Fontaine, assim, né, com um final, com uma espécie de moral da história no final, e que numa chave que eu havia lido, né, dentro desse, vamos dizer, desse imaginário fabuloso. Voltar à leitura, assim, adulto, com atenção, logo de cara, eu percebi que eu precisava de um apoio, fiz um croquis muito rápido para saber onde se localizava o boi falante, né? Então, um rápido croquis para saber se namorado e busca-pé eram os bois de guia, que posição que ele estava, aquilo que ainda naquele momento ainda não se falava em lugar de fala, né? Mas era exatamente esse o meu objetivo, um lugar geograficamente bem preciso dentro da sucessão dessas parelhas de boi. Os bois que seguem, né, os bois de guia, ou de cambão, se quiserem pular para Pernambuco, são Brabagato e Capitão, que são bois chamados pé da guia, seguidos por Brilhante e Dançador, que são pé do coice, e Canindé e Realeixo, os bois de coice. Então nós temos aqui as parelhas antípodas, né, de temperamento bovino, Canindé e Realeixo, coice, namorado busca-pé, guia. Os bois intermediários ainda não têm personalidades muito definidas e não se distinguem, mas, segundo São Manuel Alexandre, boi que nasceu para coice nunca vira guia e vice-versa. A poesia, ela estimula essa nossa imaginação. Ela constrói ela nos aprisiona, né? Ela nos seduz e nos aprisiona nessa forma de indagar a realidade. Ou seja, mais do que uma explicação histórica, ou sociológica, ou filosófica, o pensamento literário, que é aquilo que o Guimarães Rosa mobiliza, é um pensamento onde a forma de dizer é tão importante quanto o conteúdo, o que se quer dizer. E isso é de uma beleza, né? A poesia está presente nesse conto, como em toda
a prosa poética do Guimarães Rosa, né? A beleza sonora, né? Bate o carro em traquetreio e solavanco, mas no caminho escabroso, com brocotós e buracos por todos os lados, Tiãozinho não cai, nem escorrega, porque não está de todo adormecido, nem de todo vigilante. É uma estrada em más condições, porque é escabrosa, brocotós e buracos, né? A quantidade, a beleza, a sonoridade, a musicalidade dos trancos, né, que o Guimarães Rosa coloca, vai nos mobilizando, né, um conjunto, né, de sentidos, né? Todos os nossos sentidos são acionados, sonoros, visuais, né, olfativos nesse universo. Mas isso aqui é a primeira imagem, essa imagem é o universo do seu Manuel Alexandre. A história da minha aproximação com ele também é uma história muito singular, né? Eu fiz a mesma coisa que o filho dele fez, pouco antes, e encomendei a construção de um carro de bois, e que eu não tinha nenhum interesse em levar, só queria comprar o carro de boi com os recursos, em poucos parcos recursos que a gente tinha para fazer esse projeto. Eu queria falar, bom, vou usar esse dinheiro para encomendar um carro de bois para o seu Manuel, e que eu só queria documentar a fabricação, considerando que isso é uma forma da gente preservar um patrimônio imaterial brasileiro. Mas no conto, voltando ao conto, né, então, feita toda a aproximação e a negociação e o acerto, que não foi nem um pouco fácil, teve a intermediação dos filhos que nos ajudaram, ele finalmente topou, e um belo dia nós começamos, era um mês de julho, uma manhã fria, né, quando começamos a documentação da construção do carro, considerando que esse conhecimento seria fundamental, né, para o uso na arquitetura e em outras, eventualmente, outras possibilidades de uso desse conhecimento sobre as madeiras, sobre o lugar. Mas, seguindo, né, o conto, nós temos lá, nesse diálogo, que é um curioso diálogo entre os bois, né, nós temos uma discussão de que há uma distinção entre bois, a condição de ser boi, da condição de ser bois de carro, né? Bois de carro são bois de família, são bois que não, né, que não vêm em manadas para ficar um tempo das águas, pastando na invernada sem trabalhar. Esses aí, eles não sabem que são bois. E é muito interessante perceber, né, a discussão entre a alienação e a consciência, digamos, política, né, dos bois de carro apontada por Guimarães. Eles têm uma proximidade com o universo do carreiro. E isso era uma espécie de comparação sistemática, né, entre as conversas que tínhamos com o seu Manuel Alexandre durante a fatura desse carro, né, e, né, indagando, né, e vendo e observando a relação que ele tinha com os pés, né, em paralelo com a leitura do conto. Então, esses desenhos foram feitos tentando caracterizar, né, a beleza facilitar a caracterização a partir da beleza do texto do Guimarães Rosa, né? Então, está lá o menino, guia, o Tiãozinho, que está levando seu pai defunto no carro para ser enterrado na cidade, a cidade que fica a 6 léguas de distância da propriedade rural, cujo carreiro, além de proprietário, é também patrão e mau patrão, né? Tanto por pai falecido, que ficou muito tempo enfermo, quanto por o Tiãozinho. Ele vinha, portanto, triste, né, vai enterrar o pai. E aí, a 2 palmos da sua cabeça, avançavam os belfos babosos dos bois da guia, busca-pé, bia amarelo, descendo entre mãos a grossa barbela plissada
E namorado, caracuça, piranga, castanho e vinagre, tocado a vermelho, que a cada momento armava um modo de querer chifrar e pisar. Segue, seguindo, a ativa junta do pé da guia, né? Capitão, salmilhado, mais em branco que em amarelo, dando à direita a braba gato. Mirim malhado, de branco e de preto, meio chitado, meio chumbado, assim cardinho, ambos maiores do que os da junta da guia. Passo após, a junta mestra do pé do coice, ou seja, pé do coice próximo ao coice. Dançador todo branco, zebu no cambraia fazendo cavalheiro, e servindo-lhe de dama, brilhante, de pelagem braúna, retinto liso com color, ainda maiores do que os seus dianteiros da contraguia. E atrás, ladeando o cabeçalho, conformes, enormes, tão tamanhões o quanto bois podem ser, os sisudos sócios da junta do coice, realejo, laranja botineiro, com polainas de lã de brancas, e canindé, bochechudo, de chifres semilunares, e na cor, jaguanês. Essa universo já mobilizado para dar a descrição cromática dos bois que o Guimarães faz, já é é de um sabor, né? Porque ele vai mobilizando um conjunto de cores que não são usuais, né? Palavras que já não estão em uso, né? A cor jaguanês, né? Então, esse revolver a língua, né? Como tratá-la como um nosso grande patrimônio, né? Ampliando os limites da nossa visão de mundo, né? Aquilo que nos dá a ver o mundo através da forma como o nominamos, né? Damos nomes às coisas ou aos bois. E isso está muito, vai batendo, né? Quando a gente vai encontrando aquilo e vai vendo que o Guimarães Rosa tem uma perspicácia, tem uma acurácia, tem uma capacidade de compreender, e estava presente lá no conto. Bois da guia, que santos de grandes e cheirando forte a bondade. Bois companheiros que não fazem mal a ninguém. Criação certa de Deus, olhando com os olhos quietos de pessoa amiga da gente. E Tiãozinho corre os dedos pelo senho de Buscapé e passa também mão de mimo no pescoço de namorado. Imóveis, os dois. Imóveis porque o menino os comanda. É o menino que está na guia do carro. E bois de coice, né? Ou seja, corresponde exatamente ao que seu Manuel e também àquela hipótese inicial formulada lá pelo João Cabral. Vão descer uma rampa de grande declive, e os bufalões desse tamanho, da junta do coice, aguentam o peso do carro, fazendo freio e firmando no chão os cascos, fendidos como enormes grãos de café. Então, essa era a percepção desses temperamentos ali enunciado pelo Guimarães Rosa, no conto Conversa de Bois, e confirmada, né, no depoimento do seu Manuel Alexandre, né? Depoimento que também tinha sua poesia, né? Ou seja, muito, são um conjunto de frases que o seu Manuel, que às vezes soavam, né, a poesia do Rosa nos nossos ouvidos, né? Eu cito, por exemplo, né, talvez um pouco cruel, mas que ele dizia: a bondade do boi é o calo no pescoço. Alexandre, mas poderia ser Guimarães Rosa. Outra frase que eu me lembrei agora do seu Manuel, ele falava assim: o carreiro não ensina o boi, ele só o aperfeiçoa. Portanto, o boi nasce para ser, inato nele, ser de carro, né? E sendo boi de carro, a posição que ele vai ocupar, né? Se vai de guia, garbosamente de guia, ou se vai
drummondianamente de coice, para ser mais um poeta que o João Cabral coloca no universo dos coice. Outro campo de referência, além dos bois, portanto, seria temperamento das madeiras. E conversando com o senhor Manuel Alexandre, depois de ter não só lido Conto de Guimarães Rosa, mas ter estudado bastante depoimentos sobre carros de bois, e construção de carros de bois, eu não queria ser um sujeito completamente ignorante, né, ao conversar com o seu Manuel. Eu queria demonstrar que eu podia entender alguma coisa, até para perguntar, né, para ter um tipo de interlocução um pouco mais rica, né, para os nossos propósitos. Não? Então eu dei muita bola fora, né? Muita bola fora, porque a primeira das coisas que eu aprendi é que não existe um carro de boi. Existe uma profusão de carros de bois, mas que para os nossos olhos negligentes não conseguem perceber muitas diferenças. Não, o senhor Manuel é autor, construtor de carros de boi, Manuel Alexandrinos. O carro de boi dele é diferente dos outros carros de boi. Todos os carros de boi que eu já havia visto e estudado antes de conversar com ele, mas como também os outros que passeiam por lá, né? Ele é considerado um grande construtor, ele é reconhecido no seu ofício, mas ele também tem um carro que tem, né, o seu próprio design. E nesse carro do seu Manuel, nós temos 9 tipos de madeira. E isso, para mim, era das coisas que eu mais queria aprender. Ou seja, a relação entre o temperamento da madeira e o uso, né, que ele fazia dela. Então fui, antes de chegar no seu Manuel, procurando as madeiras que aparecem nesse conto. E elas foram sendo apresentadas assim, aqui em ordem, né? Farinha seca, jatobá, tamboril, né? Tamboril é um tronco puxado por uma carreta, que não tem nada a ver com carro de boi, uma carreta que o seu Sorono e o Tiãozinho, no carro de boi, conduzindo o defunto e a carga de rapadura preta para a cidade, porque o patrão também não ia perder a viagem só para levar um defunto, né? Ele era um padrão mau, vermelho, russo, né? Como diz Guimarães, russo com cedilha, e que estava, a gente vai pelo Diabo dos Bois, dando-se em cima da mulher, do pai do Tiãozinho, uma mulher muito bonita, e o menino tem essa observação, né? A gente nunca devia ter mãe jovem e bonita, né? A mãe da gente deveria ser sempre velha e não deveria atrair outros homens, sobretudo o pai dele, enfermo, empregado, né? Sem condições de reagir a esse assédio vergonhoso e que tanto mal fazia não só ao pai, quanto ao filho que escutava o choro do pai à noite, né? Ele dormia no pé da cama do pai, no chão. E esse choro dolorido, né, ele enfim, é a imagem forte que acompanha o menino triste na condição desse cortejo. Bom, e aí, num determinado momento, por exemplo, né, tamboril, ele é apresentado, é a terceira árvore apresentada no conto, é o momento onde está uma carreta com 6 parelhas de bois, estão puxando um grande tronco de tamboril. E assim vai. Mas essa caracterização com nomes populares das árvores, ela não me ajudou a reconhecer procurando um nome e uma enciclopédia, né, de árvores nativas do Brasil, mesmo procurando o bioma do Cerrado, né? Porque Pau Doce, Pau Terra e Pau Santo são nomes tão comuns de árvores no Brasil
tem em todos os biomas, em todos os lugares. Pau santo tem de qualquer lugar em pau santo ou pau terra. Então, eu fiquei em dúvida quando eu ia procurar por esse nome qual era a árvore. E aí, a melhor instrução vinha da poesia literária, não botânica, do Guimarães Rosa, né? Porque esses adjetivos me ajudavam a qualificar, entre tantos jequitibás, aqueles que eram esmoitados, né? Ou as timbaúbas de copas noturnas, né? Ou o paredão dos açoita-cavalos escuros, ou as enfesadas arvorezinhas, muricis de pernas tortas, manquebas. E mangabeira pedidora de esmola é essa aí. Não é outra mangabeira que a gente encontra nos livros, entre tantas. Então, mais uma vez, o apoio e a adjetivação e a forma como o Guimarães Rosa deu nitidez e não restou nenhuma das árvores a ficar sem identificação. Consegui identificar todas, né, nesse cruzamento entre o universo da botânica e da literatura. O terceiro ponto, né, também dentro do conto Conversa de Bois, era o conjunto de elementos que configuram, né, o carro de boi. Óculos de tirar barro, tiradeira, singel, chumaço, tudo isso está presente, né, na escrita do conto, essas descrições, ou mesmo inseridos em contexto que não é de descrição do conto, mas é de uma ação de um boi, ou de uma forma de ele se comportar, né, ou mesmo da localização de estar acontecendo tal coisa, né, e onde o sujeito está pegando tal objeto, e assim vai. Então, eu fiquei impressionado, né, com a variedade de contos, e essa descrição das peças, que estão todas aqui, elas aparecem na mesma ordem que aparece no conto, né, estão lá nesse carro desse sertão rosiano. Estão lá no carro do seu Manuel. A soga, o cocão, a chaveta, o sedem, né? E assim, o canzil, o pigarro, o tabuleiro, o tamoeiro, a roda, né, que o André já falou, a roda ferrada, chapeada nas bandejas. Isso, então, foi todo um conhecimento preliminar para a gente poder identificar e iniciar esse processo de documentação do carro, né? E eu queria documentar muito do início, né? Então, nesse caso, né, eu vi, como o seu Manuel chama, né, o pau em pé, né, e acompanhei a negociação que foi intermediada e bem intermediada pelo prefeito José Maria, que conseguiu com que a gente ficasse com esse pau, né, que fez o cabeçalho do carro de boi, né. O seu Manuel aqui está sendo acompanhado pelo filho dele, o Lica, aquelas botinas que aparecem ali também, atrás da vassoura, é da Marili, e com quem eu mencionei aqui, mas esse cabeçalho, né, eu para vocês uma imagem mais geral, esse cabeçalho, que é a espinha dorsal do carro de boi, né, é um pau d'alho, ou para nós aqui mais comum, é um ipê roxo, isso que me impressiona, ele foi mapeado, ele está em determinado lugar, aquilo que eu falei, a primeira frase aqui. O seu Manuel tem, por exemplo, identificado, localizado, é um GPS, assim, preciso, de todas as árvores que dão para fazer um pau, que dá para fazer uma cheda. A cheda são essas peças laterais da mesa do carro de boi. Então, aqui nós temos, lá no fundo, né, com as cabeças cortadas, né, o Dieter Heidemann, a Marili, e o dançarino, o bailarino, José Maria, que me ajudou a gravar, né, os vídeos.
nessa mesa do carro de boi, que é a principal peça assim, da estruturação e do atrelamento dos carros de bois, nós temos aqui a assinatura do seu Manuel. A assinatura do Manuel que passa pela eleição desse pau, ou dessa árvore, que tem uma curvatura que serve para a cheda. A cheda são as duas vigas, né, as duas madeiras laterais, que são curvilíneas. E essa curva, seu Manuel ensinava que ela não pode ser lavrada, ela não pode ser construída, né, com ferramenta. Essa curvatura é natural. Então, esse sentimento de observar que aquela curva, naturalmente, lá na árvore, como ela se encontra na natureza, ela dá para uma cheda, né? Então, esse é um atributo que ele percebia, né? E falava, bom, aí sim, isso aqui, esse é um pau que me serve, é um pau que pode dar cheda. Isso tem a ver com uma dimensão construtiva. É claro que a madeira lavrada, que não for a curvatura natural, ela vai durar menos, provavelmente você vai impor uma ação que não é da natureza. A madeira, uma forma para ela que não é a condição natural da performance estrutural dela, mas também tem um sentimento estético muito apurado, que é inexplicável geometricamente. É assim, um cabeçalho tem que ter 4,5 metros. Esse aqui, que nós pegamos, tem um pouco mais. Mas tem que ter no mínimo 4,5 metros para caber a parte que é reta, vamos dizer assim, que é onde cabe a carga, e aquela curvatura projeta o carreiro, o mestre carreiro, o condutor, para dentro da junta do coice. Ele se aproxima, essa curvatura, ela tem a anatomia das ancas dos bois, né? E ele se aproxima e ele penetra, o carro vai penetrando, né, de uma forma harmônica. E assim a gente percebia que isso, com os nossos vícios, assim, marcados por um conhecimento técnico, com quem desenha com computador, né, e a gente vai tomando lições de simplicidade, e esse encaixe, por exemplo, né, ainda incomodava, apesar de servir. Ele falou uma hora para mim assim, não, mas ela deveria encaixar aqui, fez um risco no cabeçalho com a unha, né, e aquilo era simplesmente um dedo para frente. Ou seja, ao meu ver, não fazia a mínima diferença, né? Esse um dedo para cima ali, né? Mas é assim, o nível, né, de um sujeito que tinha 80 anos de perceber a concordância entre retas e curvas, né? E toda a construção, com exceção dessa peça traseira que chama recavém, que é outra madeira, todos os encaixes são cônicos. Não se trabalha com ângulo reto, né? São encunhados, né? Aí está as travessas, né? O cabeçalho, as chedas e o recavém aqui na traseira do carro. E a forma de encaixe, de bater, de construir. Então, enquanto a gente tentava documentar esse saber da maneira, às vezes, através do desenho, através da foto, através do vídeo, através de medidas, né? Aferir medidas, né? A gente também tomava lições muito mais simples. Por exemplo, né, é a hora de fazer os fueiros, quer dizer, fazer os furos nas chedas para colocar as varas que vão receber as esteiras, né, que vão segurar a carga, né, a carga não dispersar, uma carga de milho, por exemplo. E eu falei, eu vou colocar 7 fueiros de cada lado, e eu falei, como é que ele vai distribuir? É muito simples. Ele botou a mesa em cima de um pau roliço, rolou ela para lá e para cá. Na hora que ela equilibrou, ele achou o centro de carga como se fosse uma balança e bateu no meio. Esse é o ponto central. É de uma inteligência, né? E a gente vai se afastando, às vezes, com a própria linguagem do projeto, se afastando de umas simplicidades, né, que estão ali inscritas, né, num consórcio entre o saber humano, né, e a natureza
e a matéria das coisas, né, como um eixo. Então fizemos essa mesa, né, foi feito num período de frio, e depois vamos fazer as rodas, né, senhor Manuel? Aí, não, a roda, assim como o eixo, né, a roda de bálsamo, o eixo de sucupira, isso só no tempo das águas. Então aquilo que parecia que ia se resolver num certo tempo, atravessou o ano inteiro, porque cada madeira é trabalhada no seu devido momento, que é aquele, que é o tempo da natureza. Não é o tempo da indústria, não é o tempo da cidade, é o tempo da natureza. Então, algumas das madeiras, a gente só trabalha em meses, só mexe, ou só manipula em meses que tem R. Outras, só em meses que não tem R. E aí a gente vai puxando pela cabeça, soletrando as palavras, né, e vamos vendo as estações, né, que configuram, né, os meses chuvosos, né, onde a chuva ou o clima, a umidade começa a aparecer, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, maio seca, junho, julho, agosto, né? Então, ou seja, aprendizados, né? E, ao mesmo tempo, uma maneira de perceber que há nessa maneira de fazer um profundo conhecimento com o que é o tempo. Né? E então, o trabalho foi sendo conduzido, cada um dos componentes, a questão, por exemplo, do som do carro. Né? Nenhum carro que eu havia visto até então tem essa ranhura no centro aqui. Só tem nas laterais, onde a mesa se encaixa, né, através de umas peças que são encunhadas, chamada cocão, que fixa a mesa no eixo. Né? Seu Manuel, mas por que isso? Por que o senhor faz um outro eixo no centro? E aí ele me explicou, né, dos tons graves e agudos. Né? O que dá o grave e o que dá o agudo. Né? E ele, olha, esses carros se escuta por aí, canta fino quando esquenta. Né? E o meu esquentado, andando, né, canta grosso e canta fino. O boi não gosta do canto, não gosta de ouvir o canto fino. Não é que não gosta, ele usou no termo. Mas ele falou assim, é claro, quando vai afinando, vai aquecendo e vai afinando, o canto, né, vai tornando mais leve. Né? E o grosso ainda é um som que disciplina e que dá um ritmo. Então, ele tem mais condição de conduzir dessa maneira. Então, assim, é de uma sensibilidade, são muitos as formas transitivas entre aquilo que estava sendo documentado e construindo, porque cada uma dessas peças, cada uma dessas madeiras que são específicas para essas peças, na sua dimensão construtiva, na sua dimensão técnica, mas também, eu diria, na sua dimensão poética, né? Onde um sujeito, como o seu Manuel, estava atento, né, ao próprio ofício de conduzir o carro e de como o barulho do carro interfere no comportamento do boi. Então, o cocão, a espiga, a chaveia, a orelha, todos os componentes, né, e como são engatados, a beleza, né, do desenho das cangas, as cangas são diferentes, né, as cangas do coice permite que o boi ajoelhe, né, como Guimarães Rosa fala nesse conto, ajoelhe para frear o carro e puxar os da frente, né, para frear o carro, né, ao contrário de uma carroça, de um cavalo, você não tem, né, um cabresto. Então, a maneira como é feita é a posição que ali, devidamente instruída pelo carreiro, onde o boi ajoelha e prende e puxa pela corrente, né, que une as cangas,
os da frente. Então, esse movimento não é permitido aos bois de guia, que se ajoelhassem vão ser atropelados. Então, essa é um desenho, cada uma dessas peças tem um desenho próprio. O André falou das ferramentas, é uma coisa, a beleza da ferramenta não é só relativa à maneira dela ser, como ela atende ao objetivo, né? Mas às vezes também a simplicidade, né? Ou seja, isso é um compasso, né? Isso é exatamente um compasso. Isso é uma fita de medida, né? Ou seja, como é que ele vai fazer para ferrar rodas? Como é que ele vai saber? Ele teria que saber na chapa de ferro que vai ser aquecida. Vocês viram isso no belíssimo filme, documentário do André. Aquecer aquele ferro ele vai abraçar as partes da roda que é feita de bálsamo, que é grossa no centro e vai afinando nas pontas. É uma beleza assim de desenho de madeira, de trabalhar madeira. Como é que ele vai fazer para saber o tamanho do ferro que precisa para na hora que esfriar, aquece, esfria e prende a roda, né? Pressiona a roda. Ele mede quantas voltas esse círculo dá, né? Então, ele não conhece a fórmula para calcular o perímetro do círculo. Mas a beleza está nesse rudimentar conhecimento que é muito, né? É muito claro, né, o propósito dele. Então, os bois aqui, os bois de confiança do mestre Seu Manuel, naquela ocasião, Carinhoso e Sertão, os dois bois aqui na ordem, né? E ele atrelando a Iacanga. Impressionante como os bois param, esperam, né? O carreiro, são conduzidos por ele, tem uma obediência impressionante, né? São os bois de confiança. E assim, os elementos também, esses objetos têm história, né? Histórias incríveis, né? Como o trado, né? Para fazer o furo na cheda, para colocar os fueiros. E ele falou, não, o trado, eu falei assim, mas não é esse trado aqui, o trado é de reverência. Ele ganhou do pai, né? E o pai recebeu esse trado do sujeito que fundou o município de Morro da Garça. Né? Então, vem da fundação do Morro da Garça. Então, tem história. Enfim, o que nós, para concluir, assim, o que nós fizemos, né, com esse conhecimento adquirido ali, foi um projeto de arquitetura que se beneficiou desse conhecimento sobre esse ofício, sobre o carro de boi, e que era um projeto para, vamos dizer assim, primeiro restaurar e requalificar um casarão tombado, que é a Casa da Cultura do Sertão, tombado pelo município, um casarão que está num lugar estratégico da cidade, né? Central da cidade, próximo à praça, né? E que tem também uma das suas laterais apontando para o caminho que leva ao morro. Ele está completamente emoldurado pela paisagem do morro. E então a gente queria restaurar e requalificar esse casarão e fazer um pavilhão novo para o uso, né, cultural, educativo desse espaço. Então, o que nós pensamos, quer dizer, a gente fez aqui um projeto de uma varanda no fundo dessa casa, e essa varanda passou a ser um lugar, uma cozinha, um lugar de acolhimento, de encontro, bem adequado à hospitalidade mineira, né? Essa doçura, né, afável, que é regada sempre à comida e ao café, né? E a ideia foi perceber que esse conhecimento técnico poderia ser utilizado
para fazer a estrutura de madeira para cobrir uma varanda. E então, vendo um desenho invertido das chedas para formar essas tesouras, né? Aqui temos personagens bastante conhecidos, contadores de história, aqui, Brasinha lá no fundo, cuja intenção era fundamentalmente fazer com que esse saber técnico construtivo de uma madeira, de uma cobertura, fosse uma espécie de moldura ou homenagem àquele personagem que dá um endereço, né, que bota Morro da Garça na história da literatura brasileira, mas na história da literatura mundial e de todos os tempos. O morro, esse morro, né, com seus recados. Lá via o Morro da Garça, só seu agudo vislumbre. Então, a interferência nessa casa foi, primeiro, abrir essa parede, que dá para o fundo, onde tinha um monte de coisas que não eram originais, uns puxadinhos, banheiros, uma área de serviço e tal, e tirar isso, que eram anexos que foram feitos não na casarão original, inverter a entrada e, ao mesmo tempo, emoldurar o Morro da Garça pelo aquilo que a gente pôde aprender com o seu Manuel Alexandre. Então, esse projeto ele foi se embebedando das coisas, das culturas e das técnicas locais, como, por exemplo, usar tons terrosos e a caiação para pintar as paredes, para achar as tonalidades que estão presentes nos pigmentos, né, do chão, do sertão, né. A construção tem histórias muito divertidas, né, porque foi feito por uma ação quase que heróica, né, do prefeito José Maria, da Fátima, que conduzia, né, a ideia dessa casa da cultura do sertão, e para um conjunto de pessoas desprendidas, querendo aprender e colaborar, e se empenhar, né, de fazer a obra com os poucos recursos que tínhamos. Então, o uso da pedra local, que é a tapiocanga, para fazer esses arrimos, né, tudo muito bem feito, né, o restauro das madeiras, como a gente foi eliminando as interferências havidas ao longo do tempo dentro do casarão, para dar essa amplitude, esse espaço que acomoda um conjunto maior de pessoas, né, e é de uma felicidade ver como a literatura do Guimarães Rosa, nesse tempo todo, foi penetrando nos currículos das escolas e, ao mesmo tempo, as escolas foram penetrando como espaço o uso educativo desse espaço, né, um espaço hoje que acomoda uma série de eventos num calendário de turismo cultural, do circuito Guimarães Rosa. Seu Manuel, com a sertão, que é aqui, que eu acabei de dizer, os dois bois da canga de coice dele. O homem é um bicho desmanchado, é um dos pensamentos dos bois sobre os homens, né, nesse ponto, conversa de bois, né? O espaço para a venda, né, do artesanato, a produção, sobretudo, das mulheres do sertão, seus bordados doces e, enfim, todo tipo de artesanato ali hoje valorizado, trabalho maravilhoso, inclusive, de inclusão desse ofício até para aquelas pessoas que não tinham, né, uma educação. O Lica, que é o filho do seu Manuel Alexandre, dá aula sobre tear, enfim, coisas que vão acontecendo e que foram tomando, ocupando esse espaço, né, um espaço de diálogo entre a arquitetura e a literatura, entre a criação, digamos, artística e a poesia literária. A casa foi inaugurada em 2008. O trabalho com o seu Manuel foi em 2005, e seguido o projeto e tudo, foram esse tempo de 5 a 8,
todo o trabalho de pesquisa e projeto, né? Foi inaugurada com uma das participantes desse grande grupo, eu não vou nomear todos aqui, mas podemos nomear na conversa, né? Que é uma educadora, arte educadora, Selma Maria, que usou esse espaço pela primeira vez, com a exposição Brinquedos para Meninos Quietos, que é resultado de atividades lúdico-pedagógicas por ela conduzidas no circuito turístico ali, Guimarães Rosa, André Felixlândia, né? Morro da Garça, Corveiro, Corim, né? Uma coisa muito tocante que envolvia as crianças e a terceira idade. É uma maneira muito bonita, né, de inaugurar esse objeto, né? E hoje essa casa está lá com as atividades que nós mencionamos, né? Então, acho que isso é o que é mais bonito, né, para os arquitetos, né, perceberem a maneira como a coisa é utilizada. Essa foto eu achei, foi a foto que eu tirei, foi em 2005, por ocasião da comemoração dos 60 anos de casamento do seu Manuel, sua esposa, todos os filhos estavam lá presentes, né? E teve uma missa, e eu fui na missa, nessa cerimônia comemorativa, né? Ninguém boi tem culpa de tanta má sorte, as palavras do conto, dos desígnios humanos e bovinos entrelaçados nesse conto. E esse, talvez, da exposição lá, o meu brinquedo preferido, né? Como dizem esse próprio conto, né? Os bois de carro dizendo dos outros bois que eles não sabem que são bons e que tem muita coisa a descobrir nesse mundo. Como dizia o Guimarães Rosa, muita coisa ainda falta nome. Que maravilha, Luiz Antônio, ouvir você falar. Eu fiquei pensando aqui o quanto foi importante para a gente reconhecer esse espaço aí da Casa de Cultura, né? E ter ali como um porto seguro cada vez que a gente parava, porque, como eu dizia, a ideia original era seguir o trajeto da rota de 1952, só que a gente parou em Morro da Garça e não saiu mais. Então ali a Casa de Cultura era mesmo, de fato, um lugar acolhedor e muito bacana, e a gente sentia nele justamente a impressão, né, de todas essas histórias aí, das quais você falou, e com as quais a gente se deparava ali, né? Por exemplo, a questão que me chama muita atenção da sua fala é que bois e madeiras têm personalidade, né? Sim. Bois e madeiras, né? Eu fico pensando, enquanto você falava do papel da literatura mesmo, né? Você terminou a sua fala dizendo que ainda é preciso dar nome para muitas coisas, né? A frase que você citou do Guimarães, qual no final? Muita coisa ainda falta nome. Ainda falta nome. No Grande Sertão Veredas, né? Grande Sertão Veredas. Como um convite a procurar e descobrir e conhecer, né? Esse mundo sertão. Esse mapeamento que você fez, né, com relação aos nomes das peças dos carros, por exemplo, também, né? Dos carros de boi, que é o que me encantou muito também. Eu fiquei pensando, nossa, isso é poesia pura, né? Mas é preciso dar nome, né? Para poder usar. E a gente fica pensando no papel da literatura nesse universo, né? Que é o de reconhecer os nomes que já são dados, de organizar, de reinventar, de reconstruir, né? O universo a partir dessa atitude de pôr nome, né? Muito, muito bacana, e foi muito interessante ouvir você falar e todo o percurso aí da sua fala nesse sentido. Eu acho que também uma questão importante de como a gente pensa o que é o patrimônio imaterial no Brasil, né? Porque uma coisa é botar o carro de boi no museu, para esse
vamos dizer assim, para esse consumo, né, de apresentar um objeto museográfico, assim, ali, museológico. Ele tem interesse, ele é um documento, né? Mas como é que faz para preservar esse ofício, né? Ou seja, o conhecimento que gerou aquele carro. E isso é um desafio enorme. Ou seja, para o campo, já que numa janela que envolve arquitetura, esse conhecimento do saber fazer é tudo, né? É a substância da linguagem. Nós falamos, você mencionou, né, o design, né? Eu lembro de um pensador, Bruno Munari, um italiano, que dizia: o design não é o bolo, o design é a receita do bolo. Isso é que é design. E então, nós podemos falar sobre o carro, né? O carro de boi é o prato pronto, né? E o seu Manuel tem a receita de fazer esse prato. Era isso que de uma certa maneira, o Brasil teria que preservar esses saberes, né? Essa sabedoria do homem no seu lugar, né? Esse ofício construído dentro daquelas condicionantes naturais, né? Ou seja, essa paisagem em processo de devastação, esse bioma dos mais agredidos, que é o do Cerrado, né? E que contém uma diversidade estonteante, né? Quando a gente lê o Guimarães Rosa, né? A quantidade de árvore que ele cita nesse conto, mas se a gente for atravessando a obra, a quantidade de espécies, animais, vegetais, o universo, a variedade de vida, a diversidade da vida, né, do Cerrado brasileiro é de uma riqueza brutal, e nós estamos arrasando, né, trocando aquilo por monoculturas, né? Então, não é só o seu Manuel, né, esse homem, esse ofício que está em extinção. É a própria habitat desse ofício que está indo embora. Então, é algo que o Guimarães Rosa tem muito a nos ensinar. Essa maneira, essa sensibilidade de olhar para esse lugar sertão. Essa janela, né, que o Guimarães Rosa constrói em cada um de seus contos, né, em cada uma das suas histórias, né? São essas visadas, né, sobre a cultura do Brasil, sobre a cultura brasileira, né? Ou seja, maneira de viver no seu lugar. Então, isso que é extremamente importante, né, o que você fez, né? Esse documentário tem um alcance, né, e deixa registrado, né, incita também, né, estimula a gente a procurar e ver que isso é um conhecimento que não circunscreve a construção do carro de boi. Você pode fazer arquitetura, pode fazer imobiliário, pode se fazer um mundo com esse conhecimento, né? Temos que olhar, né, para isso. Por que as rodas são de bálsamo, né? É a peça mais de maior dificuldade de manuseio. Ela é mais plástica, é a mais orgânica das peças. Não só por causa da curvatura, mas sobretudo da diminuição da espessura. Ou seja, então é uma madeira, né, que tem uma trabalhabilidade. Agora, fazer um eixo octavado de sucupira é uma obra de arte. É uma obra de arte. Porque passa uma reta no meio daquela peça lá, perfeita, né? Então, essas destrezas, né, esses saberes, né, esses temperamentos, né, que as madeiras têm,
né? Esses bois filósofos do Conversa de Bois, né? Esses bois filósofos que criticam o mundo dos homens, né? Um mundo muito planejado, muito, né? E essa naturalidade com que o boi vive, né? Vai vivendo. A sabedoria que é ali de corpo a corpo com o mundo, né? O Guimarães Rosa está falando disso. Esse enfrentamento corpo a corpo com o mundo, né? São Manuel é uma figura. Outra coisa que me chamou muito a atenção, né, que na sua fala do seu Manuel, foi a questão do apuro estético, né? Tanto de reconhecer na natureza uma madeira que pudesse ter aquela curvatura, ele ser exigente, eu lembro disso, de fato, ele era muito exigente em relação ao desenho do carro, e quanto à sonoridade do carro, né? A coisa, esse som desejado, que até então, nos meus encontros com o seu Manuel, eu não tive a sorte que você teve de entender e de poder compreender essa relação do som, da música do carro, com a conduta dos bois, com a conduta do carro pelo carreiro. Eu achei isso, eu fiquei muito surpreso com essa informação, fiquei muito contente de saber disso, porque é um mundo que né, que tem de fato um apuro estético, né, assim, que seu Manuel, ele era um cara muito, de fato, muito exigente em relação a isso, né, a estética da coisa. E acho bonito isso, né? Acho que é aí que a gente começa a entender de novo também o lugar da literatura nesses espaços, né? Mas ele era uma figura, né? A gente chegava cedo, bem cedo, lá, porque lá já é os Gerais, né? Morro da Garça ainda está numa situação assim, né? Uhum. Aí você dobra a paisagem, aí você tem os Gerais, aquela coisa que... E ele está lá, né? Aquele pó, aquela coisa. Chegava cedinho, mais cedo possível, né? Cafezinho quente, biscoito de polvilho assado no fogão de lenha, né? A mulher dele tirando lá. E aí trabalhando aquele calor, aquela coisa toda. Um dia ele falou assim, se quiser beber garapa é a coisa mais fácil que tem. Um jeito de oferecer, né? Então, esse falar, né? Esse jeito de... E a coisa também eu não sei, né? Mas por que, seu Manuel, isso? Não sei, sei que é assim, né? E eu então estava confeccionando, né? E até o último minuto ele não sabe se vai dar certo, né? Aí que termina, né? Acho que deu certo, né? Então tem uma coisa tão singela, né, de lidar com. Então acho que isso é uma coisa pitoresca, assim, né? Esse universo cultural. Engraçado você falar do caldo de cana, porque o filme começa com ele não pegar a cana pra gente, pra fazer caldo de cana pra equipe. É a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil. E a gente seguindo ele até o canavial lá, e espantando os bois e para poder fazer um caldo de cana pra equipe. Foram momentos muito especiais, assim. Tudo bem, André, foi um prazer. O prazer foi meu. Tem conversar aqui com você. Tem um recado aí pro seu. Caldo de cana, nós vamos ampliar aí o convite dos sabores de Minas, das coisas de Minas, porque está tendo a Bitaca do Sertão, que é um bazar online, está relacionado com o projeto aqui, né, Janelas Rosianas. Nesse bazar online, vocês podem adquirir o artesanato do Morro da Garça, de Cordesburgo, de Drexé, né, da região da Chapada Gaúcha. Então, temos aí fica um convite, né, para essa Bitaca do Sertão, com todas as suas garapas, né, e tudo mais.
É isso então, André. Luiz Antônio, prazer te ouvir, Prazer participar dessa conversa com você. Até logo. Até mais.